Ora lá, sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje temos um programa especial, vamos ter um editorial sobre exatamente dois grandes atletas que se viram em situações francamente diferentes durante esta semana, neste caso Alexander Ovechkin dos Washington Capitals e também LeBron James dos Cleveland Cavaliers. Depois também vamos fazer uma passagem pequena sobre o quão espetacular é ver Steph Curry a lançar ao cesto na NBA e depois uma mensagem importante. Fiquem para o fim porque essa mensagem tem a ver com o programa nas próximas semanas, mas para já vamos então à primeira parte do editorial. Ora bem, estou de volta e vamos começar exatamente com Alexander Ovechkin. Eu dizer que nunca fui um grande adepto de Ovi. Muitos diziam que não era preciso que ele ganhasse o campeonato para ser considerado como um dos melhores jogadores de sempre da liga. Inclusive, muita gente a dizer que ele seria um Hall of Famer garantido. E que realmente a falta do título, quer dizer, apesar de ser sempre indicado, e seria sempre indicado, que isso não era um grande problema. Inclusive eu era daqueles que aproveitava para dizer que o facto de que ele nunca ter ganho a Stanley Cup realmente manchava-lhe o currículo, ainda mais quando se juntava às inevitáveis piadinhas maldosas que pessoas como eu e outras que faziam, que ele nunca conseguiria levar a equipa ao título, inclusive por causa das consecutivas derrotas que ele teve em rondas anteriores nos playoffs dos anos passados, inclusive contra os Penguins. Eu tenho aqui uma fotografia e realmente dava a sensação que Alexander Ovechkin, com todo o potencial que ele tinha, nunca iria conseguir cumprir esse objetivo, que era ser campeão. Muito bem, 24 jogos, 121 golos nos playoffs, mais de 1000 golos e 3 na época regular e finalmente temos o grande 8 a levantar a Stanley Cup. Ovi teve uns playoffs dignos de um campeão, de dizer que ele venceu o Hart Trophy, portanto o prémio para o MVP dos playoffs, teve 2 golos no jogo 6 a eliminar contra os Blue Jackets, teve inclusive pontos em 4 dos golos que decidiram os jogos contra os Pittsburgh Penguins e inclusive foi ele que marcou o golo no jogo 7 contra os Tampa Bay Lightning, o primeiro golo que depois levou a equipa então ao título. Mas o mais importante, na minha opinião, foi, e eu já falei isso aqui com o Kevin, foi a transformação que ele teve nesta época de 2018. Uma das razões de eu não gostar do Ovechkin era que eu achava-o demasiado individualista, demasiado egocêntrico, demasiado desligado da equipa, e ele este ano, em 2018, teve um ajuste fantástico à equipa, e não o contrário, ou seja, não tinha que ser a equipa a ajustar-se a ele, foi ele a ajustar-se à equipa, também muito graças ao trabalho do seu treinador, Barry Trotz. Jogou à defesa, bloqueou o remate, que era uma coisa que a gente nunca via no Alexander Ovechkin, portanto ele a oferecer o corpo para evitar que o puck chegasse à baliza, inclusive mais descontraído, a festejar o sucesso dos seus colegas, ou então quando a gente via no banco qualquer situação que quase era golo, ou numa situação de uma defesa mal feita, ele a meter as mãos à cabeça. Portanto, tudo isso tornou o Alexander mais humano, tornou-o mais com uma maior empatia, as pessoas ganharam também um maior respeito por ele, e foi o meu caso. E o que é interessante foi que, conforme o jogo 5 estava a terminar, em Las Vegas, com a vitória da equipa, eu apanhei-me a mim próprio também a sorrir, a pensar, bem, é merecido, e ver o Ovechkin aos saltos, finalmente, a libertar-se daquele peso grande que era nunca ter ganho o título, e também, neste caso, com os seus colegas à sua volta, a abraçar toda a gente que ele podia apanhar, aquele grito que ele deu primordial quando o Gary Bettman lhe deu a taça e ele levantou a taça bem alto enquanto patinava no gelo. Sim, foi um final bonito para esta época, apesar de, claro, ser fã dos Penguins ou ser fã de qualquer outra equipa. É pensar, bom, os Capitals não é a equipa para ganhar, mas ganharam e ganharam merecidamente, e portanto até com isso mesmo, pessoas como eu, mais reticentes, ficaram contentes com a vitória, ficaram contentes que o Ovechkin conseguisse ganhar o título, e pela primeira vez na história dos Caps, uma organização com 40 anos, e pela primeira vez na carreira de Ovechkin, ele é o campeão da NHL. Também muito importante é que agora o nome dele está na taça, o nome da organização está na taça, mas ainda mais vital do que isso, ainda mais importante do que isso, é que ninguém pode agora
virar-se para o número 8 e dizer assim: ah, ele é muito bom, mas essa parte acabou, porque ele agora é muito bom e ganhou também um título. Portanto, parabéns à organização dos Washingtons, parabéns a Ovechkin e a todos os seus colegas de equipa. E também parabéns aos fãs dos Capitals que estejam a ver isso. E agora vamos passar para uma outra momento do editorial, mas neste caso agora quando a sorte se inverte e neste caso a conversa é ao contrário. Muito bem, de volta e agora para falar um pouco sobre a NBA e em particular sobre aquele que é a grande figura neste momento da liga, mas que quando o jogo 4 terminou, neste caso com as 4 vitórias dos Golden State Warriors consecutivas e neste particular o último jogo ainda mais na Quicken Loan Arena em Cleveland, LeBron James não ficou no court, portanto saiu sem cumprimentar os jogadores adversários e pelo segundo ano consecutivo eu vi os seus Cavs a perderem desta vez ainda de forma mais humilhante, portanto em vez de ser o 4-1, o Gentleman Sweep foi mesmo 4-0 e novamente, como eu estava a dizer, em Cleveland, portanto na terra de onde ele é e que o recebeu depois de ele vir de Miami. Dizer que ele, James, é um herói na cidade, deu um título à organização, o que ela não tinha ainda. Também, em certa parte, é considerado como um jogador que é responsável pelo estado atual da equipa, por ela não ter o talento que ele precisava para ganhar o título. E por causa, nesse aspecto, então, há alguma oposição de emoções por parte dos fãs dos Cleveland. E agora, mais importante ainda, quando faltava 4 minutos para o jogo 4, o Tron Lue, o treinador dos Cleveland, chamou o LeBron para ele sentar no banco, para não estar no corte que não era preciso. Os fãs cantaram MVP, MVP. Portanto, neste caso, a dar-lhe o seu incentivo e a dizer-lhe: tu és o MVP. Quem quer ser mais romântico, um cântico de MVP, tu és o nosso MVP, não só o MVP das finais. E agora o importante é que o que é que vai acontecer a LeBron James? Dizer que antes do jogo começar, o jogo 4, houve um vídeo que passou nos ecrãs gigantes na Quicken Loan Arena, onde aparecia LeBron James, tamanho gigante, como podem imaginar, a gritar: Cleveland, nós contra o mundo. A parte do nós, agora fica em aberto, uma vez que quando LeBron James foi questionado depois do jogo ter terminado, portanto na conferência de imprensa, se ele ia ficar em Cleveland, ele respondeu muito sucintamente: por agora não sei, tenho que considerar a minha situação familiar, principalmente a minha questão dos meus filhos. Os meus filhos agora são um pouco mais velhos de quando eu tomei a decisão para ir para Miami, portanto tudo isto está em conjugação de fatores, mas ele também adiantou: eu quero continuar no modo de ganhar campeonatos. E agora a pergunta é onde é que ele quer ganhar campeonatos. Há a possibilidade dele ir para a Filadélfia, com Joel Embiid, com Ben Simmons, com Dario Saric. Há também a possibilidade de ele ir para Houston, onde se juntaria a Chris Paul e James Harden. Também se fala de Boston, com Kyrie Irving, Hayward e Jason Tatum. E talvez num estado menos competitivo neste momento também se fala muito de Los Angeles. Inclusive a James comprou uma segunda mansão em Brentwood, portanto em Los Angeles, e tem muitos dos seus negócios nessa cidade. No entanto, tal como se fala com o San Antonio Spurs, onde ele podia ser treinado por Popovich e finalmente ter um treinador de jeito, um treinador à altura de um jogador como LeBron, a questão é que estas duas equipas, enfim, não poderão ser tão competitivas como as outras que eu acabei de referir: Philadelphia, Houston e Boston. Los Angeles tem Ingram, tem Kuzman, tem também Lonzo Ball, mas não sabemos se isso será suficiente. É verdade que eles podiam também buscar outros jogadores, como é o caso, por exemplo, de George, para fazer parceria com LeBron. Em Santo António eles arranjam sempre maneira de tirar o melhor dos jogadores. Mas, independente disso tudo, o que é interessante e diferente de Alexander Ovechkin, como acabei de apresentar, é que não há maneira de tirar a pressão de LeBron James. Ele tem 2 títulos, mas a pressão continua lá. Ainda mais porque continua a era finais e continua a não ganhá-las, ainda mais porque Golden State Warriors é uma equipa que parece estar a criar uma dinastia. Para o ano vão ser competitivos de certeza, outras equipas estão a melhorar. Portanto, o LeBron James, ao contrário do Ovechkin, que ganha um título e toda a gente diz: já ganhou um título, já pode deixar de pensar nisso. O coitado do LeBron James não ganhou mais títulos? Ele tem que pensar nisso. Portanto,
não é uma situação fácil para o Rei e vamos ver o que é que o futuro traz. Muito bem, agora numa parte ainda da NBA, vou-vos mostrar aqui uma coisa que me encheu os olhos. Curry finds some room, gets off the three, got it! Finishing so far in this first half, got himself an easy one there. Not set yet, Curry hits a three, Steph Curry from way downtown. Probably defensively, you say, I did a good job. This is Steph Curry the rebound, helping out. He's a terrific guard rebounder. Curry again, puts it in. Steph Curry drills another three, and the lead balloons to 15. Again, offensive rebounding, extra possessions. Curry answers right back. Curry back in the corner, nice little fake, sets up another, got it again! Steph Curry back-to-back threes. Green pass too low, but Curry recovers, shot clock winding down. Curry's gonna have to put it up, launches it up, shot clock, oh, he knocks it down! Steph Curry with the shot clock expiring. Steph Curry handling, recognized the clock is dwindling down. It actually looked beautiful in the air. My goodness, mama, there goes that man. Curry finds Green, back to Curry, three-pointer, puts it in, and a foul! Going up on 3.5 remaining. As Golden State. Curry way outside, and another three. Steph Curry has set a finals record. His 9th three-pointer of the game. But he is in fine form right now. Muito bem, palavras para quê? É incrível ver Steph Curry a jogar basquetebol. De dizer que ele nas finais teve uma média de 27 pontos e meio, 6 ressaltos, 6.8 assistências. Teve o recorde, como ainda há pouco ouvimos, de 9 lançamentos de 3 pontos e inclusive no jogo 4 teve 37 pontos marcados. Kevin Durant foi o MVP, mas esta é a equipa de Steph Curry. Eu não concordei com o MVP, mas não sou eu que voto naquilo, porque eu acho que o grande general, o grande responsável pelo sucesso da equipa é Steph Curry. Quando ele não está lesionado, a equipa depende muito dele. É verdade que Durant pode criar o seu próprio lançamento, no 1 contra 1, debaixo do cesto, lança de fora, essas coisas todas, isso é verdade. Mas o lançamento, o drible, o bloqueio, os movimentos laterais, a capacidade de rotação, a capacidade de ver o jogador que está livre, depois de ir correr e receber a bola, lançar em desequilíbrio, ou então ter as balls deste tamanho, lançar a 1, 2 metros da linha de 3 pontos e metê-la só lá dentro. Este jogador é único e é fora de série. E eu deixava aqui uma provocação que é a seguinte: ele já tem 3 títulos, tem 30 anos, está numa equipa recheada de All-Stars e que não se vai desfazer tão cedo. Portanto, eu acho que a discussão, quem é que é o melhor de sempre, se é LeBron James, se é Michael Jordan, os títulos, as idas à NBA, eu se fosse ao Michael Jordan, preocupava-me é com o Steph Curry, sim. Se poderá ser Steph Curry, talvez um dos melhores jogadores de sempre e quiçá até um jogador que vai acabar com os mesmos títulos que o Michael Jordan. Também é verdade que tem uma equipa muito mais forte à sua volta, isso é verdade, mas eu acho que ninguém pode tirar o mérito que ele tem de ser um jogador absolutamente fora de série, extraordinário vê-lo jogar. Muito bem, agora para acabar de dizer que o US Sports em PT vai ter uma ausência agora de 3 semanas, ou de 3 fins de semana. Não é nada demais, é só porque eu vou estar muito ocupado durante os próximos fins de semana em trabalho e também em consuntos pessoais, mas depois eu prometo trazer cá tanto o pessoal do basquetebol, o Ricardo, como o Pedro Lança também, como o Kevin Hortinha, para falarmos sobre os títulos tanto dos Golden State Warriors como dos Washington Capitals e também antecipar o que vem a seguir. O beisebol está a rolar, a NASCAR também quer cá ter o Bruno, aliás, para falarmos sobre os bonecos do Bruno, que é um episódio que eu quero fazer sobre isso. E, portanto, don't go anywhere, como dizem os nossos amigos americanos. Durante 3 fins de semana não temos o US Sports em PT, mas depois lá para meio de julho eu volto de certeza absoluta. E até lá, divirtam-se, aproveitem o verão, ou este início de verão, e para breve voltamos então com mais desporto americano em português de Portugal.